Notícias, entrevistas, informação e opinião com credibilidade. Entra no ar, a partir de agora, o Repórter 87 FM. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Repórter 87. Estamos de volta com esse programa que muitas pessoas estavam perguntando quando estaríamos de volta, retornando com a nossa programação. E a gente está aqui, voltando hoje, 5 de setembro de 2023, quando o programa já está comemorando 3 anos nesse formato. O programa Repórter 87, que nasceu em um formato inicialmente com Maicon Pontes, tinha apresentação por volta do meio-dia na rádio comunitária e depois, durante a pandemia, a gente adaptou nesse formato, nessa casa aqui, que você já conhece no formato digital, online, mas também pela rádio comunitária 87.9. E a gente está de volta, e para a gente estar de volta, a gente tem que chamar ele, já sabe, né? Começa a abertura, depois chama o colega para participar. Eu vou chamar o meu amigo Maicon Pontes para a gente aqui começar esse retorno do Repórter 87. Muito boa noite, Maicon. Muito boa noite, Wallace. Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes, nossos amigos internautas. Que saudade estava da nossa bancada virtual, presencial, no rádio, nas redes sociais. Muita saudade, estamos de volta, né? Muita gente perguntava, né, Wallace? Tanto gente que nos critica, que nos elogia, estão sentindo nossa falta. Estamos de volta, né? Com o nosso programa Repórter 87, em uma época muito importante, né, Wallace? Falta um ano e um mês para as eleições de 2024. Estamos aí com 9 meses de governo Lula, né? 9 meses de governo Fátima, segundo governo Fátima. Está existindo? Não sei. Mas vamos falar muito sobre isso na nossa bancada da 87,9. Maicon, a gente volta então já com praticamente o nosso know-how, que é realmente eleições, né? A gente então que, por exemplo, começou esse formato de dupla, esse formato à noite do Repórter 87. Começamos em 2020, pandemia, e a população precisava de um programa que instruísse melhor as pessoas, tanto pensando na pandemia como também na política, e a gente chegou com o Repórter 87. E então, já há 3 anos, Michael, quem diria, já há 3 anos nesse formato, e olha, o período que a gente teve fora, importante a gente colocar, né? Maicon, então, teve aí questões de trabalho dele, ele, inclusive, né, Maicon, você também não está mais em Santa Cruz, eu também tocando outros projetos, então, como se diz, a gente seguiu aí a nossa vibe, o nosso ritmo de trabalho, mas a gente arrumou um tempinho, estamos voltando com o Repórter 87, num formato que a gente espera trazer aí muita informação, qualidade, para você que está nos acompanhando. Hoje, terça-feira, já sabe, a gente tanto está no rádio quanto também nas redes sociais, e são muitas redes sociais que estão transmitindo o nosso programa. Então você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, você pode acompanhar também, viu, Maicon, das novidades que nós vamos ter nos próximos dias, é o tal do TikTok, vamos estar também no Instagram, então a gente vai estar em tudo que é rede, porque a gente está trazendo informação com qualidade, informação com credibilidade, que é a marca do Repórter 87, e hoje a gente volta só com notícias, assim, um resumão desse período que a gente teve fora, mas amanhã, Maicon, já tem entrevista e a gente deixa a entrevista para ser divulgada mais tarde nas nossas redes sociais, né, Maicon? Mas, Maicon, eu já quero começar esse apurado. Você ia dizer alguma coisa? Diga aí. Não. Já começamos o nosso programa de uma forma um pouco mais híbrida, né? Teremos programas no estúdio, nossa bancada virtual, entrevistas fora de estúdio, fora de bancada virtual. Então, nosso programa a partir de agora será ainda mais intermídia, né? Utilizando todas as mídias possíveis
para a gente trazer sempre o melhor conteúdo para nosso ouvinte, nosso internauta, nosso telespectador, né? Pois é, Michael. E a gente começa, eu vou começar logo fazendo esse resumão aí desse período. A gente saiu de férias em fevereiro, foi as melhores férias que uma pessoa pode ter, né, Michael? A gente saiu de férias em fevereiro e desde então a gente desapareceu. Muita gente perguntando, Wallace, quando é que volta o programa? Olha, muitas pessoas, sem brincadeira nenhuma, sem querer colocar a gente numa plataforma aí de sucesso, viu? Mas já colocando, viu? Mas a gente, sem querer colocar num pedestal, né, que é o termo que diz, mas muita gente mesmo encontra, rapaz, quando é que vocês vão voltar com o programa? Está na hora, a gente precisa ter também a opinião de vocês, ter as informações, e é isso que a gente está oferecendo ao público santacruzense e também a todos os internautas que nos acompanham. Antes de você continuar conosco aqui, lembra aí de seguir as nossas redes sociais. Você que está no YouTube, se inscreve no canal, deixa um like. Você que está no Facebook aí, curte e também segue as nossas páginas. Se você está no Instagram, segue também aí a nossa página no Instagram, acompanha aí Jornalista Maicon Pontes e Blog do Wallace, e você vai ficar bem informado, porque a gente não para só aqui no programa Repórter 87. A gente continua nas redes sociais e nos nossos sites. Maicon, o governo Lula começou, a gente fez aquele apurado ali no início do ano, mas o governo chegou aos 100 dias sem grandes repercussões, sem grandes feitos, quando chegou ali aos 100 dias. Eu lembro que a gente sempre gosta de dar esse prazo, 100 dias, é o nosso prazo que a gente dá para qualquer governo, a gente sempre faz isso, né, Marcos? 100 dias, após os 100 dias nós vamos avaliar melhor, e na nossa avaliação chegou a 100 dias sem muita repercussão, muita ladainha, muita repetição, muito retrovisor, porque Bolsonaro, e aí tivemos aquela história das CPI, olha, CPI, minha gente, teve para todos os gostos, CPI do MST, né, CPI dos atos golpistas, tem CPI para todos os gostos. Aí alguém vai dizer assim, resultado é outra história. Agora, CPI, se você quer CPI, é aquela história, você quer reclamar, solução eu não sei, mas reclamação tem demais. E eu vou ser muito sincero, o que é que essas CPIs estão gerando? Estão gerando um ótimo entretenimento. Para nós jornalistas é maravilhoso, que os vídeos geram engajamento, né, Maicon? Muito obrigado quem teve ideia de fazer, então, aí CPI. Se puder fazer mais umas 15, tá ótimo, né? A gente tá gostando, tá gerando acesso gera like, gera conteúdo, gera exibição das nossas redes sociais, mas do ponto de vista social nenhum. O governo Lula se prendeu muito, a base governista de Lula se prendeu muito a isso, e aí eu quero colocar um adendo aqui, que cada um vai ser julgado pela sua régua. Isso é importante dizer. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sou o rapaz mais exemplar no trânsito, né? Eu costumo dizer que eu sempre digo assim, a minha régua é o bom senso. Você não bota o carro, como acontece aqui no meu bairro, no bairro Maracujá, que o povo gosta de interditar a rua, sabe? Tem uns donos de rua que estaciona para parar a rua, pronto. A minha régua não é essa. Eu acho que você tem que sempre permitir que o outro continue, você tem que permitir o fluxo de veículos, né? Então eu digo sempre, eu não sou o cara mais exemplar, mas uso sempre o bom senso. Na política não é muito diferente, Maicon. A régua que o PT usou para os 4 anos de Bolsonaro, agora eles estão sofrendo com essa régua. Porque muitas vezes até o PT gostava de criticar, até se brincar, se Bolsonaro comer um sanduíche ou comer um hambúrguer. Praticamente aí quase as mesmas coisas, aí não sei, o pessoal da chapa aí que vai diferenciar. O Bolsonaro comeu um cachorro quente. O Bolsonaro comeu um pastel. Aí, meu Deus, que trágico, não sei o quê. Quando o Lula passa agora por isso, aí a galera, peraí, vamos relevar. Então, assim, uma coisa que a gente tem que colocar de crítica já é que o PT vai ser julgado pela régua que eles mesmos, eu vou dizer a esquerda, que não faz só o PT, né, Maicon? A régua que eles mesmos, colocou aquela régua alta, vão ser julgados pelo mesmo critério. Então, é inegável, Maicon, que o PT vai passar por isso.
e a gente já tem que observar isso claramente, que, ora, se o PT vai julgar as contas de Bolsonaro, os antipetistas, os bolsonaristas vão julgar as contas petistas. Então, é aquela velha lei, né, do talião, né, olho por olho, dente por dente. Se você julgou, fulano vai querer julgar você também. Isso é inevitável. E assim, cá para nós, né, o PT está sofrendo muito com isso, né? E assim, é diferente, por exemplo, no Rio Grande do Norte, já entrando aqui na seara do Rio Grande do Norte, a governadora, ela não pode nem ser julgada por um governo anterior, porque é ela mesma. E aí é uma coisa que eu vou entrar já nessa parte da governadora, mas eu quero entrar, Maicon, antes de falar o seguinte. Eu disse que nos 100 dias o governo Lula pouco produziu, muito retrovisor, mas já chega nesses 8 meses que se passaram um pouco melhor. Eu diria que até os 100 dias o governo não apresentou muita coisa, mas quando chega ali, quando passa dos 100 dias, começa a reagir. Parece que existe um movimento dentro do governo de dizer assim, peraí, a gente só vai ficar falando de Bolsonaro, e aí começa a reagir, começa a ter os programas sociais, que é uma grande resposta que o PT dá à sociedade, sempre com programas sociais, aí também novos programas, novos lançamentos, tem esse PAC aí, que a gente depois em outros programas vai conversar, uma tentativa de resposta, e aí eu acho que hoje o governo tem muito mais apresentado do que poderia apresentar nos 100 dias. E, na minha opinião, melhor ministro de Lula disparado, o Haddad. Né? O Haddad, o poste, que tanto criticado, tanto falado, tem sido o melhor ministro do governo Lula. Aí tem gente que vai dizer, não, vocês estão viajando. Eu acho que o Haddad hoje tem tido aquela história, e eu tenho ouvido isso de bolsonaristas, viu? Pessoas que votaram em Bolsonaro, que adoravam o modelo de Paulo Guedes, eu tenho minhas críticas ao modelo de Paulo Guedes, mas que disseram, o melhor ministro de Lula é o Haddad. Que revelação foi o Haddad. Não foi o melhor ministro, aliás, não foi o melhor prefeito de São Paulo, pelo contrário, há muito se discutir sobre a administração dele, mas à frente do Ministério da Fazenda, né, o que seria a economia no governo Bolsonaro, o Haddad tem respondido e tem muitas vezes contrariado o Lula. O Lula é o populista, o Haddad tem sido o técnico. E aí ele conta também com Geraldo Alckmin, um cara muito centrado, que já tem... A direita não pode nem criticar o Alckmin, né? Porque o Alckmin tem os pés na direita, né? E junto também com a ministra Simone Tebet. Então a gente tem ali também um combo de ministros políticos e também que estão envolvidos em áreas técnicas e que têm dado a resposta. Se até o final do ano a economia vai bem, uma coisa que a gente sabe que até o momento a economia está indo dando respostas positivas ao governo, mas ao mesmo tempo é muito frágil. Não há muito que comemorar. Ainda são reações com fragilidade que o governo precisa ter cuidado, porque qualquer palavrinha do Lula, que ele não está muito diferente do Bolsonaro, falando muita besteira, não, Lula tem que entender que não é Lula 1 e Lula 2, não estamos mais nos anos 2000, em que ele podia falar merda à vontade. Né? Desculpem o palavreado, mas é isso mesmo que a gente tem que classificar. Agora, Lula está em um novo tempo. Lula foi presidente no tempo que o Orkut fazia sucesso, minha gente. Lula foi presidente no tempo que a gente estaria conversando nessas horas no MSN. E se Maicon demorasse a responder, tinha um alertazinho chamando a atenção, que eu tinha abuso daquilo ali. Hoje Lula é presidente no tempo do TikTok, no tempo do Instagram, no tempo dos influencers. Lula hoje não encontra mais uma bancada só de jornalistas, encontram jornalistas influenciadores e muitos não mais com aquelas câmeras ou gravadores ou anotando. As pessoas estão com o celular gravando e muitas vezes gravando áudio, muitas vezes digitando no bloco de notas do celular. O tempo de Lula não é o mesmo. Será que o Lula também se modernizou? Ou a única modernidade dele, a atualização dele foi a primeira-dama, né? A Janja? Será que foi só isso que o Lula atualizou? Não sei, Maicon, ele tem que ter cuidado. Eu vou passar a bola para você aí da parte federal e daqui a pouco a gente vem analisar a Fátima Bezerra. Eu concordo com você, Wallace, quando você fala da questão dos 100 dias. Né? Realmente, os primeiros 100 dias do governo Lula
foram um governo voltado para o quintal de casa, né? Voltado para o discurso do petismo mais raiz, um discurso, né, de quem foi contra Bolsonaro nos últimos anos, contra o Michel Temer também, de quem buscou primeiro atender as demandas do partido e também atender as demandas ali da esquerda. Esses foram os primeiros 100 dias do governo Lula, falando muito de Bolsonaro, como você trouxe para a gente, né? Eu acho também que os 100 dias do governo Lula foram um teste, os primeiros 100 dias, para ver se o governo ia tentar sobreviver sendo centrão, o Wallace. E esse teste o governo viu que não deu certo, né? Já teve que se agarrar ao centrão, já teve que negociar com o centrão, já se fala em uma mini reforma ministerial para essa semana, mas tudo dentro do contexto esperado, porque em algum momento o governo Lula ia ter que se agarrar com o centrão. E nisso daí o Lula, vamos dizer a verdade, não tem a mínima dificuldade, né, de fazer isso. Ele não fez no começo para tentar agradar uma ala ideológica, mas depois, com derrota em votações, não tem a maioria no Congresso, ele ganhou ampla liberdade para poder fazer e colocar quem ele quisesse ali debaixo do guarda-chuva dele. E sobre isso, ele é um gentleman, ele sabe fazer. Né? No momento em que figuras como Paulo Padilha estavam mais à frente, Rui Costa, não se viu um sucesso, né, nessa articulação. No momento que o próprio Lula assume a articulação, a situação muda. E outro grande articulador, Wallace, que você falou que é o melhor ministro até agora do governo Lula, que eu concordo com você, que eu não acreditava, que era o Haddad. Para mim, o Haddad na economia ia ser uma tragédia, mas, pelo contrário, está se mostrando um ótimo ministro, um ministro técnico e um ministro de relacionamento, de bom relacionamento com a Câmara, de bom relacionamento com o Senado, de bom relacionamento com o Congresso Nacional. E o Lula precisava disso, porque, como eu falei do Padilha, do Rui Costa, que eles não conseguiram, o Haddad, junto com o Lula, conseguiu esse meio de campo, né? Não é à toa que conseguiu aí, tá, a reforma tributária, né? Está conseguindo, né? Vai para o Senado agora, mas passou em 2 votações na Câmara, que era o local mais difícil, né? Onde o governo iria ter mais resistência. Nos últimos meses, a gente viu também o governo lançar um pacote de obras, um pacote de obras estruturantes, né? E que podem gerar uma agenda muito positiva para o governo Lula. Aliás, temos obras importantes, né, dentro desse novo PAC inseridas aqui para o Rio Grande do Norte, né? Toma aí a duplicação da BR-304, a finalização da BR-104, a finalização da Oiticica, né? Finalização também do São Francisco, no Rio Grande do Norte, obras importantes e que, caso sejam feitas, serão de vital importância para o futuro do nosso estado. Agora sim, Wallace, realmente, quando você fala que Lula às vezes está falando muita besteira, eu concordo com você, mas vou te dizer, hoje, comparado ao governo Bolsonaro, a gente vive uma paz tão grande, porque Bolsonaro todo dia era uma besteira diferente. E Lula não. Como Lula, olha o Lula indo, olha o Lula vindo, então ele não fala todo dia, nem todo dia ele fala besteira. Então, pelo menos uma paz nesse sentido a gente está vivendo, né? A paz do discurso está muito maior hoje em dia do que do governo Bolsonaro, né? Aquela coisa das redes sociais, aquele movimento todo, ainda tem, mas comparado antigamente, está uma paz tão grande do discurso de Lula comparado a Bolsonaro, e um Bolsonaro que também está bem enrolado com muita coisa, né? Ô, Maicon, e aí a gente chega numa segunda parte federal, que é a questão do Bolsonaro, né? Questão das joias, tudo isso. Inclusive, esse negócio de presentes, abriu-se uma discussão muito pesada, né, a respeito
dessa questão de presentes. Eu vou só comentar rapidinho para a gente sair da parte federal, para a gente ir para estadual, para otimizar aqui e encerrar nossa pauta. O Lula fala muita besteira, assim, tá falando. Agora, sim, são bobagens que muitas vezes assim incomoda, mas nada perto do negacionismo que a gente viveu com o governo Bolsonaro, que era um grande problema que a gente via e acompanhava. Agora sim, é inegável que muitas vezes o Lula poderia ficar calado, né? Eu acho que até o Haddad, ele deve dizer, acho que ele assiste assim, Lula dando declarações, aí ele fica, ai meu Deus do céu, se Lula falar uma besteira, eu vou ter que trabalhar em dobro para poder dar conta das besteiras que ele está falando. Mas ainda é uma economia frágil que depende muito. E só um adendo, viu, Maicon? Eu acho que é cedo para falar em financiamento de países enquanto a gente precisa resolver crises internas. Volto a dizer, o governo federal não está dando dinheiro para os países, está financiando. Agora, vale dizer, é financiamento. Mas com o histórico que a gente viu esses outros financiamentos, a gente precisaria talvez que o governo parasse também um pouquinho. Eu entendo que faz parte da agenda de aproximação, tanto que a gente viu o Brasil sair daquela posição de país assim incômodo. Sabe aquela pessoa que chega, você diz, ih, fulano chegou. E agora, não, vamos inventar aqui uma desculpa e vamos sair a francesa. Não tem isso, não tem aquela pessoa, você que está acompanhando aí a gente de casa ou da rede social, não tem aquela pessoa incômoda que você diz, eita, fulano chegou, disfarça, vamos sair devagar. Tem umas pessoas dessas na vida da gente. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro tinha muito esse papel antes e agora o Lula limpou um pouco isso, né? Lógico que, às vezes, o Lula, por exemplo, essa situação da guerra da Ucrânia, algumas situações aí, ele tem umas posições que a gente fica dizendo assim, cara, a situação da Ucrânia, sinceramente, eu entendo, não se pode falar em paz com a arma na mão, mas vamos falar sério, a Rússia, nessa proporção aí, ela veio para massacrar a Ucrânia e, graças a Deus, a Ucrânia e o Ocidente reagiu, porque você já imaginou, se Dona Rússia tivesse ganhado, a Ucrânia, sim, fizesse era Blitzkrieg, né? Acho que era esse o nome, né? Blitzkrieg, um nome assim. Vamos pesquisar até para lembrar que qual é o nome que era dado àquela máquina nazista de invasão. Se tem acontecido, né? Eu lembro que era Blitz o nome. Então, se tivesse acontecido aquele massacre na Ucrânia, será que Dona Rússia não diria pegar a Polônia? A Polônia não se classificou nada na Copa, vou pegar ela para mim. Tá entendendo? Eu acho que, querendo ou não, essa guerra da Ucrânia foi muito importante para um momento aí mundial, sabe, Michael? Mas, enfim, o Lula às vezes se posiciona, na minha opinião, de maneira muito errada nessa guerra, sabe? Na verdade, o Brasil, o Lula, ele vai trazer o Brasil mais para cima da neutralidade. Né? Se você pegar o Bolsonaro ele estava mais ali para a Rússia. O Lula não, ele meio que fica pró-Rússia, mas depois ele fica no meio. Né? O que o normal do Brasil sempre, nesses momentos, já tem. Até porque tem o BRICS, né? Isso. Então, normalmente o Brasil é ficar numa posição neutra, de tentar ser até, quem sabe, um intermediador. E o Lula tentou isso. Só que o problema é que eu não entendi o porquê que ele corria tanto do Zelensky como estava correndo da cruz. Né? O diabo correndo da cruz. Eu não vejo nenhum problema do Lula se encontrar com o Zelensky e dizer para o Zelensky, ó, não posso tomar partido, mas ali a gente vai tentar conversar para, quem sabe, trazer um acordo de paz entre vocês. Não tem problema nenhum do Lula, né, ter se encontrado com o Zelensky. Agora sim, Wallace, é inegável a volta do Brasil para o protagonismo do mundo, né? O protagonismo dos encontros. O Brasil foi convidado de cara para o G7, né? Vários convites para visitas internacionais, né? Principalmente dos Estados Unidos. Então, quer dizer, o Bolsonaro não é opinião, gente, não é fato. O Bolsonaro isolou o Brasil. Em muitas áreas ele deixou o Brasil isolado, aproximando o Brasil de ditaduras, de outros países como a Arábia, como Hungria, enfim.
Israel, enfim. O que o PT, o que Lula também faz, com os amiguinhos de Cuba, de Venezuela, com a má administração argentina, mas o Lula, pelo menos, sabe alisar todo mundo. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro começou a brigar com Sarkozy, aí depois já brigou com o Biden quando entrou. Enfim, deixou o Brasil meio pária internacional. Isso daí é a grande verdade. O Macron, na verdade, né? Ou Macron, Sarkozy. Vou buscar o Sarkozy lá não sei aonde. E Maicon, a gente tem um governo federal ainda realmente se realinhando, a gente precisa também ver aí, vamos ver esse primeiro ano, eu acho que o fechamento da economia no final desse ano, a gente vai ter uma noção melhor realmente do que vai ser aí os próximos 4 anos, ou pelo menos como é que o governo vai começar esse segundo ano, se realmente esse segundo ano é virada de página, ou ainda tem uma droga de um retrovisor que eles precisam esquecer. Mas outra coisa que a gente tem que trazer aqui para o Rio Grande do Norte, né? Fátima Bezerra começou o segundo mandato desastrosamente, né? Uma crise na segurança, depois uma crise na saúde, a crise na educação, né? Ela enfrentou uma greve, que aí a gente vale dizer que essa proximidade da esquerda, né, com o sindicato, com a educação, querendo ou não ajuda, porque, vamos ser sinceros, isso aqui eu não tenho medo de falar, não. Se nós estivéssemos, talvez, com um governo de direita, eu vou ser bem direto, o governo Rosalba ou Robson, nesta mesma situação do piso salarial, eu garanto a vocês que nós estaríamos ainda em greve. Talvez já teríamos batido o recorde que é de Rosalba, de mais de 200 dias de greve, se eu não estou enganado. Acho que é em torno disso. Não vou nem bater o martelo, mas eu lembro que foi muito, muito tempo de greve o governo Rosalba, foi um caos. Ela parece que conseguiu retomar até com a questão judicial, foi uma loucura, realmente. E detalhe, né? Hoje a gente está num governo que não está pagando o piso, que está em uma negociação, está num parcelamento com o retroativo, que, vamos ser sinceros, o retroativo desse ano já vai ficar jogado para depois, ou seja, sabe aquela conta, Maicon, que a gente pega e vira uma bola de neve? É mais ou menos isso que estamos vendo atualmente no governo da professora Fátima Bezerra. E então, a gente viu umas crises acontecerem que, nesse momento, o governo enfrenta um período mais tranquilo. Mas a gente não pode deixar de destacar que Fátima começou muito mal o segundo mandato. É tanto que o pessoal dizia, o melhor vai começar. Ainda é usado, não, o melhor vai começar, né? É usado muito isso aí. Então, assim, Fátima começou com a crise na segurança, que muito se discute se essa crise da segurança poderia ter sido evitado, né? Já houve uma discussão que se sabia, isso até, eu não entendo como é que a Assembleia Legislativa, né, a base dos deputados, principalmente de oposição, não conseguiram se articular para entrar numa discussão. Isso foi muito grave. Como assim? A cúpula da segurança, a inteligência, né, estadual, vamos colocar assim, né? O círculo estratégico sabia do que ia acontecer e não se preparou nos programas, não sei. Isso é outra coisa que ficou muito solta e todo mundo esqueceu disso. Todo mundo esqueceu, né? Aí depois a gente vê uma crise na saúde. O Valfredo, na verdade, parece que não consegue sair de uma crise. É impensável que o PT, com uma base de pessoas, de construtores de SUS, de pessoas históricas do SUS, não está conseguindo achar uma solução para o problema da saúde do Rio Grande do Norte. É causa em cima de causa a situação do governo Fátima na saúde. E assim, eu volto a dizer, a régua que o próprio PT gosta de usar com os outros. Fátima Bezerra queria uma greve. Se a gente tivesse com essa situação do piso salarial, estávamos em uma greve. Já tinha caído metade do mundo. E a outra metade estava assim, ó, pendendo para cair. Mas é o governo da professora Fátima, aquelas ligações que a gente sabe que existem, né, Marco? Inegáveis. Mas beleza. Aí a gente chega
na questão da infraestrutura. Muitas promessas e até promessas de o governo Lula ajudar, né? Aquela visita de Lula em Luiz Gomes, eu quase fui para lá, mas tive umas outras coisas de trabalho para fazer. Aquela visita de Lula ali em Luiz Gomes, eu senti que não foi nada aquilo ali, só foi uma coisa. Fátima trouxe o presidente, aproveitou que o presidente ia para Fortaleza, para um evento do Banco do Nordeste, do Cred Amigo, do Agro Amigo, aproveitou essa ida e disse, Lula, dá um pulinho aqui, porque só foram o quê? 2, 3 horas no Rio Grande do Norte. Dá um pulinho aqui no Rio Grande do Norte, só para eu tirar uma foto com você, agarrar, dar um cheiro em você, para dizer que está tudo bem, para acalmar um pouco, dizer que eu tenho apoio político. Eu senti que essa visita era muito mais uma afirmação política para Fátima do que propriamente dizer assim, não, tá vindo as coisas. As coisas já estavam amarradas no PAC, né, Michael? Teve aquelas assinaturas e tudo mais, mas aquela vinda de Lula era uma afirmação, ó, Bolsonaro vinha aqui direto, vem aqui também no Rio Grande do Norte para, sabe, tirar uma foto e tal, como afirmação política, eu senti muito isso. E assim, Fátima agora está numa situação um pouquinho melhor do que meses atrás. Agora, eu ainda acho que a gente não pode deixar de descartar que essa falta de oposição a Fátima Bezerra é uma situação assim, impensável. Aquele protesto que aconteceu, esses protestos dos prefeitos que vem acontecendo, eu vou dizer uma coisa a você, é deprimente. Porque eu vou só colocar um dado aqui. Poucas pessoas falaram isso, mas o nosso Repórter 87 traz sempre as melhores análises, viu, Maicon? Nosso Repórter 87 sempre traz as melhores análises. A governadora deu na cara dos prefeitos quando ela não recebeu os prefeitos naquele protesto que teve no centro administrativo e recebeu os vereadores. A governadora recebeu a FECAM e não recebeu a FEMURNE. E isso foi muito feio para toda a classe política. Ficou uma coisa assim, os prefeitos ficaram como sindicalistas mesmo lá. Só faltou o bonezinho da CUT. E os vereadores subiram a rampa da governadoria. Minha gente, nunca antes na história desse estado os vereadores foram tão valorizados quanto os prefeitos. Eu vou dizer uma coisa a você, não sei se isso a gente deve à articulação do Volney, né, o presidente da FECAM, muitíssimo articulado, viu? Já tive a oportunidade de acompanhar, muitíssimo articulado, e a FEMURNE, hein? Sei não. Ficou a ver navios, ficou naquele sol ali do centro administrativo, que é quente aquilo ali é um buraco, né? Era uma lagoa aquilo ali, um buraco ali em Lagoa Nova, quente. E os vereadores subiram a rampa e foi para o ar-condicionado. Olha, que situação, viu, Maicon? Eu nunca vi isso, acho que nem você, eu nunca vi isso. Vereador sempre vinha atrás de prefeito, né, na hierarquia. E foram os prefeitos que ficaram no sol e os vereadores que subiram a rampa. Então, assim, Fátima também já está começando a dar algumas respostas políticas ali, que eu não sei como é que isso vai funcionar para o próximo ano. Mas eu sei que ela já está dando cartão de visita. Esse foi um. Pois é, agora eu acho o seguinte, Wallace, no segundo mandato do governo Fátima, para mim até agora é uma tragédia. Né? É um segundo mandato muito fraco, muito aquém do próprio primeiro, assim, que ela recebeu o Estado numa situação deplorável. Isso daí a gente sabe. E a gente falava nesse programa, nessa bancada, que só bastava ela pagar funcionalismo em dia que ela seria reeleita, que foi o que aconteceu. Esse caso que você cita, até de forma cronológica, que você traz aí esse acontecimento aqui está dando um retorno, por isso que eu vou tirar. Esse acontecimento dos atentados que houveram aqui em Natal, principalmente, em grande parte aí do interior também, isso daí só mostrou, para mim, a falta de pulso firme do Coronel Araújo. Para mim, é um secretário mais sem sal
do governo do Estado. E você não consegue ver, sabe, Wallace, você tem ali líder da área de segurança, você vê um pulso firme, você sente segurança nas palavras dele, mas o Coronel Araújo não passa a mínima segurança de nada. De nada. Passa muito lero-lero. É a grande verdade. Entendeu? Agora, é inegável que o governo melhorou muito a estrutura da polícia. E quem quiser dizer que não é, por favor, gente, os dados estão aí. Né? O número de viaturas estão aí, aumentou o número de viaturas, o concurso para a polícia, né? Tem coisas estruturantes a se melhorar, tem, muita gente foi promovida, enfim, não é um governo ruim para os funcionários da segurança, por mais que a maioria seja tudo bolsonarista, né? Mas estruturalmente e de liderança não é um governo bom. O governo Fátima Bezerra na segurança. Eu pensava, Wallace, que o governo Fátima, principalmente na saúde, ia tentar acabar com essa ambulancioterapia, sabe? Essa ambulancioterapia que é o que mata o Rio Grande do Norte. Não existe qualquer caso que você necessite nesse estado ter que vir para Natal, ter que vir para Parnamirim, para o Deoclésio, ali na região do Alto Oeste, do Oeste, Tarcísio Maia e Mossoró. Nós temos que ter hospitais de grande referência. Caicó, Pau dos Ferros, Coais Novos, Santa Cruz, Macau, Canguaretama, Goianinha. Enfim, essas cidades precisam de ser dotadas de grandes estruturas para que a gente diminua a ambulancioterapia. No momento que a gente vai diminuir a ambulancioterapia, a gente diminui o Carnaval Freire. Mas até agora a gente não viu essa sinalização por parte do Estado. Tivemos melhorias no Hospital do Pau dos Ferros, no Hospital de São Paulo Potengi, no Hospital de Caicó, mas não foi melhorias que fizessem com que esse drama da ambulancioterapia pudesse acabar, sabe, Wallace? E eu ainda sinto falta do investimento do governo do Estado em infraestrutura. Não podemos continuar com as estradas que a gente tem, Wallace. A gente tem um combo perfeito. Hoje em dia nós temos um fisco que muitas vezes está perseguindo os pequenos empresários, mas nós não vemos isso na ponta, no resultado de políticas públicas de governo para a população do Rio Grande do Norte. Nós temos hoje, eu diria, as piores estradas do país. Todas as estradas estaduais. Estrada federal não tem nenhuma com problemas, pelo contrário. E enquanto não se investir em infraestrutura, nosso estado não vai sair da mica que se encontra. E preocupa muito quando se fala em cota de governo, quando se fala em manter a taxação de ICMS em 20%, né? Muito se fala disso, mas só para pagar a conta, não é para investir. Então isso é muito preocupante. Né? Quanto aos prefeitos, Wallace, eu tenho uma opinião sobre os prefeitos um pouco formada. Esses prefeitos que reclamam hoje são os mesmos. Quando houve a diminuição do ICMS do governo Bolsonaro, algum prefeito fez parada, fez greve? Não. Não. Nenhum prefeito foi protestar em porta do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto. Os prefeitos ficaram todos calados e omissos. Aí agora querem dizer que está caindo o FPM e querem fazer reuniãozinha e grevezinha. Mas ano passado todo mundo ficou calado. E outra coisa, o FPM não caiu de forma literal. Ele até aumentou de um ano para outro. Agora, os prefeitos têm que se tocar também que durante o governo Bolsonaro, durante a pandemia, ele teve muitos defeitos. Foi negacionista, podia ter comprado a vacina, foi muita coisa. Mas Bolsonaro deu dinheiro para a prefeitada a rodo. Isso é inegável. Mas ali foi aquele momento. Entendeu? Então, os mesmos prefeitos que protestam hoje por uma suposta queda do FPM ficaram calados quando houve a diminuição do ICMS. Ficaram calados quando venderam a refinaria Clara Camarão,
que diminuiu muito os royalties do Rio Grande do Norte, e hoje nós pagamos o combustível mais caro do estado, porque nós temos uma refinaria privatizada pelo senhor Rogério Marinho, pelo senhor Fábio Faria, com a anuência de vários e vários outros políticos, apoiadores do governo na época do ano passado. Ano passado não, 2021 foi quando ela foi vendida. E o que os prefeitos falaram? Ficaram calados. Então, colegas prefeitos, é justo, se vocês acham que cai o FPM, é justo vocês protestarem. Estão mais do que certo. Agora, o que não pode é a omissão. E lá atrás vocês foram omissos. Hoje vocês estão colhendo o que plantou lá atrás. O que plantou não, o que foi omisso. Pois é. E, Maicon, a gente tem aí chegando já ali na esquina, falando em prefeitos, a gente já está vendo ali na esquina um negócio chamado de eleições 2024. Então, já tem gente se movimentando para lançar candidaturas, já tem movimento nos municípios, aqui da região, vários nomes aí já começando a ser lançados. A gente tem já, começou a chuva de candidatos, até mesmo de pretensos candidatos a vereadores também, pré-candidatos à prefeitura, e a gente sabe que até o final do ano a gente vai estar abordando aqui, vai estar entrevistando esse pessoal, porque, obviamente, que vai começar esse movimento muito forte na política, e assim, como esses prefeitos se planejaram ao longo dos últimos anos, pegaram metade do governo Bolsonaro, estão pegando metade do governo Lula, como esses apoios federais e estaduais vão influenciar no pleito, é uma grande dúvida que nós vamos estar conversando aqui, né? Então, assim, é tudo muito ainda realmente na dúvida, né? Eu acho que a gente nunca viu períodos como esse que a gente está vendo, tantas incertezas realmente. A gente tem mais aquela solidez que a política tinha, né? Arara, Bacurau, tudo muito no seu cantinho, né? O PFL e o PMDB, né, era naquele tempo. A gente tem mais essas certezas. Hoje são coisas muito incertas e muito indefinidas. Isso vale, por exemplo, para Natal, vale para os municípios que a gente tem acompanhado. Maicon, num giro aqui bem rápido aqui da nossa região, os prédios do município de Itangará tiveram a energia cortada. A gente fala de prefeitos, a gente continua nessa mudança, né? Aproveitando que o momento, a grande resenha do momento é falar que o grosso chegou em setembro, o pessoal brincou com essa história lá em Tangará. Eu diria que o grosso chegou lá há muito tempo, né? Antes mesmo de governo federal tá com essa resenha aí que o pessoal fica resenhando nas redes sociais. A situação em Tangará, corte de energia. A gente já teve municípios aqui da região também, além de Tangará, como por exemplo São Bento do Trairi, que alguns blogs aqui da região trouxeram essas análises, que houve corte de energia, depois as prefeituras se justificaram, dizendo que foi problemas lá burocráticos, que não foi por falta, não teve dolo no corte, no não pagamento. Vamos esperar o que Tangará vai responder. Esse corte já aconteceu, né? Nesta segunda-feira, aconteceu ontem esse corte. Vamos acompanhar, ver o que foi que aconteceu disso aí. Sim, Marco, pode falar. Rapidinho, é a maior decepção política do Trairi nesses últimos 4 anos, e se não for, quiçá, da história da região Trairi, a administração do Dr. Ayrton Tangará. É uma administração desastrosa. Impressionante o que aconteceu em Tangará. Que acontece, na verdade, né? Que acontece. Eu acho que se a gente for fazer uma lista da quantidade de secretários que passaram pela gestão, eu acho que talvez dê a quantidade de jogadores aí de 2, 3 seleções, se brincar, não sei, não estou exagerando, mas com certeza dá para encher, dá para convocar uma seleção. A seleção são 23 jogadores, né? Pronto. Isso. Certeza que com certeza dá 23, porque lá em Tangará são 17 secretarias. Então você com certeza consegue completar esse álbum, porque teve secretarias que chegou a ter 4 secretários, né? É uma coisa assim a se pensar. Maicon, amanhã a gente vai estar entrevistando aqui na nossa bancada o pessoal do movimento chamado Juntos por Santa Cruz, que estão então lançando aí um movimento que reúne a oposição. Nós vamos estar recebendo alguns líderes desse movimento na bancada híbrida, porque Maicon vai estar participando
de forma remota, e os nossos entrevistados estarão na bancada da Rádio Comunitária Santa Rita, e de lá a gente fará a nossa participação, a nossa conversa, a nossa entrevista, e a gente vai estar trazendo muito conteúdo bom. Maicon, agora nesse momento vai começar, lá na quadra do Instituto Cônego Monte, vai estar começando, acho que já está começando, o Expo Trairi, Turbina Vendas e Natal Premiado CDL. Então vai ter o lançamento de todos esses programas especiais, numa parceria do Sebrae RN, da Agência Regional do Trairi, com a CDL. Então, todo um momento bem legal para o empresário, dos empresários de Santa Cruz. A gente depois vai trazer mais informações, vai estar entrevistando o pessoal e vai trazer essas informações dessa Expo Trairi que a gente vai estar registrando nos próximos dias, Maicon. Exatamente, muito importante, né? Uma oportunidade de negócios aí muito boa. Wallace, deixa eu pegar um adendo rapidinho antes que eu me esqueça. Sim. Você falou do sindicato dos professores. O que falar do sindicato dos professores em Natal? Se o governo do estado ele está negociando retroativo, aquela coisa, o que falar de Natal que nem deu o piso dos professores? E Álvaro Dias, que a gente não sabe que não é de esquerda. Sim. Por que o Sinti é tão calado com Álvaro Dias? Deixa eu falar. Não consigo entender. Falar baixinho aqui para ninguém ouvir, viu, Maicon? Vou até me aproximar da câmera, falar baixinho. Será que tem a ver com alguma história de união aí para 2024? O rompimento dele com o Rogério saiu. E vamos ser sinceros, o nosso amigo Álvaro Dias já passou pela esquerda, né? Camarada Carlos andou junto PDT. Com ele lá pela esquerda, né? Então, pelo menos centro-esquerda, né? Se não fosse 100% esquerda, pelo menos um centro-esquerda, para não deixar ele totalmente comunista, mas eu já sinto que Álvaro já começa a vermelhar, já talvez tenha uma foicezinha num bolso, um martelo no outro, não sei. Vamos ver aí, né? Quem sabe? Eu acho que isso não é descartado. Não. E, engraçado, hoje aqui em Natal, eu estava ouvindo falar o seguinte: Álvaro diz que rompeu com o Rogério, que já rompeu com o Fábio Dantas. Quer dizer, é o samba do crioulo doido no palanque da direita aqui da eleição passada, né? Todo mundo se rompendo, todo mundo se deixando. Lagartixa rompeu com Lagartão. Com Lagartão. Estício agora que era antipolítico, agora diz que vai virar político, vai gastar o fundo partidário, já está unido com o Rogério. Enfim. Pena que ele acordou muito tempo depois, né? Pena que ele acordou. Sabe o que é, Wallace? O Senado é o céu. Tá doido para continuar. Pois é, mas enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Marco, chegando ao final do programa, não temos tempo para mais nada, porque agora vem aí a voz do Lula. Antes era a voz do Bolsonaro, né? Agora é a voz do Lula. Boa noite para todo mundo, boa noite, Wallace, e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente está de volta, amanhã não vou estar aqui no formato híbrido. Já quero anunciar a vocês que vai ter dias que a gente vai estar realmente em outros locais, com entrevistas, vai ter dias que nós vamos estar, por exemplo, eu e Maicon ao vivo juntos, em outro local. Enfim, a gente vai estar passeando por aí, e o Repórter 87 hoje voltou com esse formato tradicional, mas nos próximos dias, muitas novidades, muitas entrevistas, porque, minha gente, não adianta fugir. Começou mais um ano pré-eleitoral, um momento pré-eleitoral, a gente já vai começar a falar de política, que termina sempre com aquela cobertura especial que a gente sabe fazer. Até amanhã, a gente está de volta, se Deus quiser. Tchau!